Cuidado, não acredite em qualquer vídeo de internet, principalmente falando em teologia. Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu gostaria de responder uma irmã uma pessoa sincera, né? E que mandou uma mensagem para mim e disse o seguinte: a igreja adventista estava me enganando, né? E aí ela mandou o vídeo prova, não é mais o texto prova, né? É o vídeo prova. E mandou um vídeo de um rapazinho aqui, de um jovem, né? Um jovem muito capaz, né? Nas tecnologias, até entrei no canal dele lá, tem vários vídeos, né? Pode seguir o rapaz lá porque ele tem bastante conteúdo bom. Porém, todavia, entretanto, ele falou algumas coisas assim que não são verdades, né? Não estou chamando ele de mentiroso, pelo amor de Deus, né? Mas as afirmações dele chegam a ser perigosas se não analisadas com cuidado, né? E essa irmã então mandou essa mensagem para mim, preocupada e dizendo que está sendo enganada pela igreja adventista. E como esse canal ele também tem um cunho apologético, então decidi responder à irmã. Não vou falar o nome dela, é claro, né? Mas serve para você uma dúvida sobre o sábado e sobre alimentação, né? E tem textos provando aí que pode transgredir o sábado e que pode comer de tudo. Será mesmo, né? Mas antes quero convidar você a se inscrever no canal, a assistir o nosso último vídeo aí que gravei, falando um pouquinho da nossa mudança de sentido aqui no canal, né? Eu tenho sido muito dócil às vezes, e porque muitas vezes eu estou tratando muito bem pessoas que eu nem conheço e acabo ficando meio ali em cima do muro, como alguns dizem, né? Então, não quero atacar pessoas, mas o argumento. Por exemplo, o vídeo de hoje tem um jovenzinho ali, me parece bem intencionado, mas ele precisa rever a teologia dele, ok? Já curtiu? Se inscreveu no canal? Né? Se prepara para compartilhar no final do vídeo aí para os seus amigos sobre esse tema, sobre sábado e sobre alimentação. Por que não guardar o sábado? Vamos assistir. O sábado. Porque não precisa. Isso era uma prática do povo de Israel prescrita nos 10 mandamentos. E nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. Porque Jesus cumpriu essa lei. E foi feito justo, e agora a justiça dele é posta sobre nós. Sobre aqueles que seguem seu caminho. Está escrito: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Porque o Então vamos lá, deixa eu tirar ele aqui da tela para a gente poder conversar um pouco, né? Então ele está dizendo que a lei foi abolida, e olha o texto que ele está usando, né? Então assim, é muito perigoso você pegar um texto e querer dizer que ele fale algo que ele não está falando, né? Então ele pegou lá Efésios capítulo 2, né? Qual é o texto que ele colocou até? Efésios 2:15. Então ele diz aqui, ó, que Cristo aboliu a lei dos mandamentos. Então tá aí, pastor, ó, a lei foi abolida, né? Não precisa guardar o sábado, né? E não é bem isso, né? Vamos entender aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Então ele usa aqui, ó, ele está usando o capítulo 2 de Efésios 15, né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, né? Eu acho que faltou ele prestar atenção no contexto, né? O contexto aqui está falando sobre os gentios e os judeus não são unidos pela cruz de Cristo. Se ele ler um verso anterior, ele vai dizer o seguinte: porque ele é a nossa paz. De dois povos, ele fez um só, na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então Cristo aboliu, não são os mandamentos, mas a lei em que havia separação entre os povos e Israel. Então assim, minha irmã que assistiu esse vídeo, né? Então, faço o convite para vocês, leiam antes e depois o contexto. O contexto aqui não é sábado, o contexto não é lei. E o nosso jovem aí, infelizmente, está usando a Bíblia de forma equivocada, né? Vamos continuar assistindo o vídeo do jovem. Bora lá. o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Então ele está dizendo o seguinte, que nós não estamos mais... Ele usa Romanos capítulo 6, verso 14, né, para poder dizer o seguinte, que nós agora estamos debaixo da lei, não estamos debaixo da lei, sim da graça, né? Só que aí nós temos que entender o seguinte, né? Quando você lê os versos de Romanos, vamos lá para Romanos, vou pegar Romanos lá, aí, beleza, Romanos, né?
o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Então Paulo está falando aqui que a gente não deve viver na prática do pecado. Ele usou o verso, cadê o verso 14, né? Aqui, ó. Ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. E olha o verso 15, né? E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Ó, uma vez libertos dos pecados, foram feitos servos da justiça. Olha aqui, ó, o verso 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da relação à justiça. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para santificação, né? E o fim, neste caso, é a vida eterna. Olha aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, olha só o perigo de usar um texto fora do contexto, né? Dizer que agora nós estamos debaixo da graça. É verdade, nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas isso não isenta a minha fidelidade, porque isso aqui, ó, é para santificação, né? E o fim da santificação é a vida eterna. Agora, se você não viveu uma vida santa, né? Se você não guardou os mandamentos, você não demonstrou na prática a tua fé, de nada serve a sua fé sem obras, né? É assim que diz nosso irmão Tiago, né? Mas vamos pegar outro texto. Olha o que o João diz, ó. Peraí que tem essas propagandas aqui. 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride o quê? A lei? Não tá aqui, ó. A lei. Porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, transgredindo a lei, não o viu e não o conheceu. Então, Paulo, ele não está indo contra João, e João não está indo contra Paulo. O problema é que o nosso irmão aqui usou o texto fora do contexto, né? Ali estava falando de lei de separação, não estava falando de lei dos 10 mandamentos, né? Vamos continuar o vídeo do jovenzinho? Deixa eu voltar aqui. Bora lá para a gente continuar o que o jovem diz aí. Vamos lá. O que mais? Mandamentos foram abolidos, pode matar, pode roubar, pode adulterar. Não, irmão. Porque nós vivemos debaixo de uma nova lei. Tá escrito. Porque mudando-se o sacerdócio necessariamente faz também a mudança da... Olha só, ele fala que na nova aliança tem uma nova lei, né? Porque não se faz, a lei foi abolida. E olha o texto que ele usa, gente. Ele usa Hebreus capítulo 7. Vamos para Hebreus capítulo 7, verso 12. Deixa eu pôr na tela aqui. Ai, senhor, gente, é perigoso, né? O jovem que está me assistindo, acho que chama Marciel. Marciel, eu vejo que você tem boas intenções, mas você está completamente equivocado, brother, né? Hebreus capítulo 7, olha lá. Hebreus 12, ó, quando você lê separadamente o texto, ó, lá diz assim, ó: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Eu percebo que o Maciel, ele tem problema com definições de lei. Para ele, lei, tudo é lei, é uma só lei, é a lei dos mandamentos, né? Mas vamos ver, vamos continuar lendo aqui, né? Vamos ler o texto, né? Diz assim, ó: porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Então veja, aqui é lei do sacerdócio, não é lei moral, os 10 mandamentos, né? Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, não na tribo de Levi, né? O tribo ao qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio, ou seja, porque existia uma lei dos levitas, que eles sim que seriam sacerdotes, mas Jesus vem de Judá, não de Levi, né? Isto é, ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, né? Porque por isso que Jesus ele é da linhagem de Melquisedeque, né? Ele não é da linhagem da tribo de Levi, né? Verso 16.
constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Então, Jesus não está debaixo de uma lei sacerdotal terrestre da tribo de Levi, mas ele está acima disso. Né? Verso 17, porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, que não tem começo e fim, a gente não sabe a procedência dele, mas Abraão tratou ele como sacerdote do Deus Altíssimo, né? E aí diz assim, ó, verso 18. Portanto, tô aqui, ó. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ou seja, Jesus é muito mais completo que a lei cerimonial, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ou, por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus. Ok? Então, assim, percebe o seguinte, que o texto está falando da lei sacerdotal, não da lei dos 10 mandamentos. Então, usar Hebreus capítulo 7 para esse tipo de coisa é completamente equivocado, né? Vamos continuar a ver que o brother lá continua falando. Vamos lá, voltando aqui a tela. Vamos lá, brother, continue aí. Não são escritas em tábuas, mas escritas no seu coração através do Espírito Santo. Por isso Paulo diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O sábado era um dia de descanso, de paz, era uma sombra da paz com Deus que um dia viria e foi trazida por Jesus. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, olha só, ele está usando de novo Colossenses 2, né, para falar que o sábado não precisa guardar, né? Então vamos lá para Colossenses. Deixa eu pegar o texto aqui, Colossenses, capítulo 2, né? Olha lá o que Paulo, será que Paulo, ele entra em tanta contradição assim, né? O Paulo está equivocado? Opa, entrei em Efésios, é Colossenses, pô. Colossenses, capítulo 2, verso, olha lá, o 16 que ele usa aqui, né? Mas interessante, né? Quando você olha o contexto aqui não é sábado moral da lei de Deus, mas está falando de outra coisa, né? Deixa eu colocar, ó. Verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, lembra de Efésios, né? Sobre as ordenanças, né? Sobre essa separação que havia entre os gentios e judeus, né? O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, o que Cristo aboliu na cruz foi a separação entre gentios e judeus, não é lei, né? E aí eles usam, portanto, ninguém vos julgue, vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, os sábados, né? Aqui é sobre as cerimônias, os judeus estavam praticando as cerimônias, e os gentios não queriam praticar, ou estava esse rolo, pratica ou não pratica as cerimônias, né? E aí Paulo fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, né? Então, olha só, as cerimônias, elas apontavam para uma realidade, né? No caso, o ministério de Jesus. Aí eles falam assim, que em Jesus é o nosso descanso, não é assim que ele falou aqui? Deixa eu mudar aqui. Ele fala que Jesus é o nosso descanso, então eu não preciso guardar o sábado. Mas espera aí, Jesus também é meu pai, então eu não preciso honrar pai e mãe? Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Dizer que Jesus é o nosso descanso, ok, é verdade. Mas isso não quer dizer que agora eu não preciso guardar o sábado. O sábado é mandamento. Além de ser um desfrute para nosso benefício, ele é um mandamento, é uma lei de Deus, né? Então Deus não ia exigir uma lei para depois revogar, né? Então mais uma vez aí o jovem usa o texto fora de contexto, né? O que mais? Ele vai terminar? O que ele vai dizer? Vamos lá. O autor faz uma defesa completa sobre isso. Não é mais o sábado, o dia de descanso, pode ser hoje. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. Esse repouso tem nada a ver com... Agora, tá falando sobre eles mesmos saindo do Egito, né? Depois eu não vou ler Hebreus 4, capítulo 4, você pode ver lá, tá falando sobre que eles não encontraram a paz, o descanso, né? Como pretendido, né? E aí fala que haverá um descanso para nós, né? Mas está falando da nova terra, os novos céus, que nós aguardamos a esperança, e ele está dizendo que isso foi em Jesus completamente, né? E veja, Jesus é nosso descanso, mas ainda nós temos perseguição,
sofrimento, tragédias, né? E isso a sombra não encontrou com a realidade perfeita, entendeu? As ordenanças, sim, o ministério do sacerdote não existe mais, porque Cristo cumpriu plenamente. Mas o nosso descanso ainda está para vir, né? Então, é incrível como ele usa texto fora do contexto, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O sol já apareceu, não precisamos mais de sombra. E ainda termina lacrando, né? Lacrando. Então, olha só, é perigoso esse tipo de informação, né? Eu vou colocar outro texto aqui. Vamos para outro. Eu vou reagir a um outro também que a irmã mandou para mim. Cadê o texto aqui? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver outro vídeo, né? Agora falando sobre alimentação. O que o jovem aqui fala sobre alimentação. Vamos lá. A gente pode comer carne de porco? Sim. As pessoas têm muita dúvida sobre isso porque está escrito: também o porco este serão impuro para vocês. Não comam da sua carne nem toquem no seu cadáver. Ué, tá escrito? Como assim que pode? Por que naquela época não podia e hoje pode? Porque essa era uma regra específica para os judeus. O texto no início diz: digam aos filhos de Israel. Então, olha só, ele está dizendo que é só para judeu esse tipo de coisa, né? É interessante, né? Deus entregou a sua lei, as suas orientações para os judeus, porque os judeus agora eles iam anunciar para as outras nações. Mas deixa eu lembrar o nosso jovem aqui de um texto que talvez ele não viu, né? Porque as afirmações dele são perigosas, né? Por exemplo, ele fala que isso aí era só para os judeus, né? Só que uma perguntinha básica. Lá em Gênesis, quando os animais entram na arca, né? Deus ele dá uma ordem um pouquinho assim controversa do que o nosso jovem está falando. Ali não existiam judeus, tá? Não existiam judeus, tá? Então vamos lá, ó. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais impuros, leve um par, o macho e a fêmea. Por que Deus está falando para Noé para levar 7 pares dos puros e um dos impuros? Porque logo após terminado o dilúvio, não teria alimentação, vegetação, né? E não teria como se alimentar. Então esses animais puros serviriam para a família de Noé se alimentar. Então a gente já tem um princípio aqui desde o começo de Gênesis. Isso aí não é uma mensagem. Essa mensagem de saúde não é só para os judeus, mas é para todo ser humano. Porque Deus criou todos os seres humanos, não criou só judeus, né? A ênfase que muitos evangélicos dão é que os judeus é um povo especial. Eles têm suas particularidades e ok, né? Deus ele ama todos os povos, né? Agora dizer que eles são mais especiais porque eles têm uma alimentação que foi dada só para eles, umas leis que é só para eles, e isso é uma separação que Cristo ele tira na cruz, né? Vamos lá, o que mais aqui? Deixa eu voltar o vídeo aqui. Tá emocionante escutar o jovenzinho aqui. Vamos lá. Então, o que mais que ele disse? Era diferenciado, eles tinham regras específicas. Deus colocou o costume deles, leis para eles, que era só para eles, porque eles tinham uma missão especial. Deles viria o Messias. Tem certas proibições. Olha só, ele fala assim, que dele viria o Messias, né? Porque ele tinha leis específicas para eles. E nós também somos um povo específico que prega agora o retorno do Messias. Essas leis não serviriam para nós? A nossa missão não é especial? Então, olha, uma contradição aí, né? Que Deus fez só servem para eles e não para nós. Deus, inclusive, diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Portanto, farei separação entre animais puros e impuros, entre aves puras e impuras. Comer carne de porco. Então, ele faz, veja, ele está falando, eu sou o Senhor, né? Ele separou das outras nações, ok. Mas aí ele fala assim, para a gente ter uma alimentação diferenciada das outras nações, né? Das outras nações. É interessante que isso no Novo Testamento vai quebrar. Então, a alimentação que foi dada para o povo de Deus do passado é a mesma alimentação que deve ser orientada para todas as nações. Nós não devemos fazer o que as outras nações fazem. Essa é a separação que Deus colocou, né? Agora, nós devemos ensinar às outras nações a alimentação que Deus deseja, né? Deus é o nosso Criador, Ele sabe o que vai no nosso corpo, o que necessita, né? Vamos lá, continuando. Não acarreta na perca da tua salvação, ou em ser mais ou menos salvo. Jesus disse: não, isso é verdade, né? Você não perde a salvação, né? É interessante. Eu creio
que comer carne de porco é desobedecer uma lei de Deus. E se é desobedecer uma lei de Deus, é pecado. Ok? Ah, mas se eu transgredir, comer, eu vou perder a salvação? Assim como você transgredir qualquer lei, você não perde a salvação, porque a salvação não perde desse jeito, né? Ah, eu não pequei, eu tô salvo. Pequei, perdi a salvação. Não é bem assim, né? Então não confunda esse negócio de perder a salvação. A perda da salvação acontece na apostasia, quando há um abandono de fé. Não são os seus pecados que vão tirar você da eternidade, mas a rejeição da graça, a sua rejeição da graça em acreditar que os seus pecados são perdoados, que vão tirar você da salvação, tá? Então não faça confusão aí. Eu acredito que comer carne de porco é pecado, porque se Deus falou para não comer e você desobedece, a desobediência é o quê? Pecado, né? Mas vamos lá. Compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode a contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, olha só, ele fala que ele usa uma frase de Jesus, né? Que é falando sobre contaminação. E ele está falando sobre a contaminação do caráter da pessoa, né? Não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai. Interessante, né? As palavras que saem da nossa boca é o que contamina o coração. Contamina o coração de quem ouve e também de quem fala, porque antes de eu falar as palavras, eu engoli as palavras. E que tipo de palavras eu tenho engolido, eu tenho absorvido? Deus fala para a gente guardar, o salmista diz, né? Guardar a palavra dele no coração para não pecar. Mas quando a gente guarda porcaria, isso contamina o coração, né? Aí fala que Jesus considerou limpo todos os alimentos, né? Veja, para Jesus, porco não é alimento. Cobra não é alimento. Javali não é alimento. E toda aquela lista que já está lá em Levítico 11, que você pode pegar na sua Bíblia e ler, ali tem o Deus falando, isso não é alimento. Então, é erro anacrônico, né, do jovenzinho aqui e de você, acreditar que tudo é alimento. Não, querido, nem tudo é alimento. Alimento é aquilo que Deus diz que é alimento. E isso Deus purificou, né? Ele é uma bênção para nós. Ele criou isso, e se ele criou isso é uma bênção para nós, né? Agora, porco não é alimento, tá? Peixe sem escama não é alimento. Quem diz isso, pastor? O Criador, tá? Então, olha só como um texto fora do contexto cria um problemão aí para a teologia, né? Vamos lá. Visão. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio uma êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra, pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele, dizendo, levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Paulo diz, Cristo os libertou dos princípios espirituais deste... Peraí, ele já está confundindo tudo aí. Vamos para Pedrão, no capítulo 10. Vamos para o capítulo 10, deixa eu colocar na tela aqui. Isso aqui tem que ficar bem explicado, né? Porque temos uma visão aí de Pedro. Pedro tendo uma visão. Então, é importante isso. Pedro, não foi mostrado literalmente para Pedro os animais. Pedro estava com fome, subiu no terraço lá, né, da casa, e lá ele teve uma visão, um êxtase. Então, assim, toda vez que o profeta estiver em visão, em êxtase, Deus vai revelar símbolos que apontam para uma literalidade. Então, os animais ali, eles não são literais. Ali é um símbolo que aponta para uma literalidade. Quando Deus insiste para eles comer os animais, que para Pedro é imundo, e é imundo mesmo, Pedro fala, não, de maneira alguma, Senhor, eu não como esse tipo de coisa, né? Mas aquilo era uma simbologia, Deus querendo ensinar uma lição para Pedro, né? Deixa eu tirar aqui. Vamos ver aqui qual é a lição que Pedro, né? Aqui capítulo 10. Depois leia todo o capítulo. Não vai ficar muito comprido o nosso vídeo. Mas olha só, quando ele está tendo esse sonho, essa visão, o que acontece logo após quando ele acorda da visão, né? Vem pessoas de Cornélio, que era um gentio, um imundo, um impuro, de outra nação, separação. E Cristo quebrou a separação, mas Pedrão não entendeu. Pedrão não entendeu que a fome de Deus... Olha só, lembra da samaritana? Que ele chega no poço, os discípulos vão comprar alimento para Jesus,
porque eles estão com fome. Só que aí os discípulos voltam, na hora que a samaritana sai, e aí Pedro traz comida, né? Fala, trouxemos comida, mestre, come. E Jesus fala assim, não, essa não é a comida que eu quero comer, né? A comida que eu quero comer são pessoas, né? E aí até chega um monte de pessoas trazidas pela mulher samaritana, né? Então assim, Pedro não entendeu ainda a lição lá que Jesus tinha falado para ele, né? Que a fome que Jesus tem é de salvar pessoas, de pregar o evangelho, de cumprir a missão. E Pedro literalmente está com fome, vai dormir, tem um sonho, e Deus mostra através de alimentos sobre a questão da impureza das nações, que Deus não tem mais isso, os discípulos deveriam pregar para as outras nações. E acontece que quando ele acorda, vem enviados de Cornélio, um centurião, um romano, né? E olha só no final aqui, ó, quando eles começam a conversar, Pedro, ele entra na casa, ok, beleza. E aqui, ó, Pedro prega para Cornélio, ok. Esta é a palavra, olha só, esta é a palavra, aqui, ó. Então Pedro começou a falar, estou no verso 34, aqui em cima, ó. Começou a falar e disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, com indiferença. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então, o que Pedro está falando aqui não tem nada a ver sobre animais, né, que pode comer de tudo. Porque, olha só, gente, uma má interpretação traz uma má conduta, né? Mas quero terminar, né? Vamos deixar o jovenzinho falar até o final aí, né? Vamos lá. Mundo, então por que continuar a seguir essas regras desse mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre... E essas regras aí, Paulo está falando das regras humanas, mundanas, de outras nações, não sobre as que Deus deu. Olha que ele não está vendo a contradição. Ele está desprezando aquilo que Deus orientou no passado. Peraí, que Deus esquizofrênico é esse, né? No passado Deus orienta, e agora não, isso é tudo errado, isso é bobeira. Paulo está falando de outras práticas não judaicas, não cristãs, mas das nações, né? Meu Deus. Coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação rigorosa, disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Paulo ainda diz, por estar... Então, ele está falando sobre o esforço humano, né? Está falando com os estoicos aqui, aquelas pessoas que se sentiam puras por não fazer isso, não fazer aquilo, né? Unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Então, pera aí. Olha como ele desmerece o que Deus falou. Deus falou, é impuro. Não. É impuro para você, Deus. Você falou que é impuro, então é para você. Mas para mim não é, né? E ele vai lacrar, com certeza. Comer porco? Coma. Não quer comer? Não coma. Não é assim. É perigoso, né? Não fale. Se Deus falou para não comer e você, jovem, está falando para comer, temos um problema sério. Ok? Gente, espero ter ajudado, né? Eu poderia fazer um vídeo mais longo, mais explicativo, mas de forma mais descontraída e simples. Tentei ajudar a nossa irmã que estava em dúvida e também vocês aí. Então, cuidado com teologia, cuidado com uma teologia fora de contexto, né? E um apelo que eu faço para o jovem Maciel, né? Parece que ele tem bastante seguidores, né? E parece ser uma pessoa bem intencionada, mas a sua teologia, amigão, chama assim com todo respeito, amigão, né? Você precisa rever, né? O sábado faz parte da lei de Deus, a lei de Deus é eterna, ela é perfeita, e o sábado ele não foi abolido, não foi abolido. Se você não quer guardar o sábado, ok, isso é uma decisão sua, mas não use a Bíblia, porque a Bíblia não fala para você que agora não precisa guardar o sábado. Outra coisa, sobre alimentação. Deus nos fez, Deus sabe o que é melhor para você. Deus instituiu alimentos e outras coisas. Os alimentos, sim, são uma bênção para nós. Mas cuidado para você nomear aquilo que é alimento, sendo que Deus falou que aquilo não é alimento. Carne de porco não é alimento. Então não é uma liberdade que você tem, quer comer. Você tem que ter uma liberdade. Liberdade não é redefinir aquilo que Deus já definiu o que é. Ou seja, eu tenho liberdade para comer ou não comer carne de porco.
Mas eu não tenho liberdade para dizer que a carne de porco é um alimento, porque Deus já disse que não é alimento. Beleza? Deus abençoe vocês. Se inscreva, curta nosso vídeo, compartilhe para o seu amigo que tem dúvidas sobre esse assunto, né? E Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Valeu, gente. Fui.